Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim. Olhar em seus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria
Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Estamos aqui retomando, as nossas atividades normais. Depois de um final de semana que foi tão oportuno, tão produtivo, tão abençoado. Não acabou ainda aquele final de semana, nós ainda estamos vivendo algumas coisas dele. Durante essa semana nós estivemos vivendo algumas coisas dele. Essa semana nós ainda vamos estar nas nossas reuniões, trabalhando a respeito deles. E nós louvamos a Deus por tudo que Ele fez para nós aqui durante esses 3 dias. Foi sexta, sábado, domingo. Foi uma grande bênção em nossa vida. Então, em nome do Senhor Jesus, pega a sua Bíblia. Vamos observar a palavra de Deus, que está em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, versículo de 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e da expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém? Então vamos nos assentar, deixa a sua Bíblia aberta. Louvado seja Deus. Eu quero falar com você a respeito da chamada que traz aqui, logo esse versículo 1 desse capítulo 1, que nos chama a atenção dizendo assim, que Deus, outrora tendo falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então veja que, diante da necessidade que nós temos aí, de Deus, para que Deus possa fazer parte da nossa vida, para que Deus possa fazer parte da nossa história, para que Deus possa estar falando conosco, nos instruindo, nos levando por caminhos pelos quais são desconhecidos para nós muitas vezes, é necessário que a gente possa compreender como são os planos de Deus, Então veja que a palavra fala que no passado ele falava de uma maneira diferente da maneira que ele fala hoje, Ele sempre falou. A Bíblia fala que Deus, ele é sempre o mesmo, assim como ele foi no passado, ele é hoje, ele vai ser sempre, só que ele não muda, mas as coisas que envolvem as nossas vidas, que muitas vezes mudam. Por exemplo, no passado, Deus falou através dos patriarcas, Deus falou através dos juízes, aquele livro que você vê lá na Bíblia, Juízes, Então, era a maneira que Deus falava com o povo, alguns homens que foram levantados, algumas pessoas que foram levantadas, para que pudesse então falar ao povo a vontade de Deus, a palavra de Deus. Depois ele falou através dos sacerdotes, falou através dos profetas, E quando ele usava essas pessoas para poder falar conosco, então
ele também usava, como diz aí o texto, alguns sinais, algumas maneiras para poder falar. Então a Bíblia fala que muitas vezes ele fazia, através de seus anjos, visitações a estas pessoas. Abraão recebeu, por exemplo, a visitação de anjo. Os sacerdotes receberam, né? Os patriarcas receberam a visitação de anjos. A Bíblia fala que Deus também falava através de sonhos, como falou, por exemplo, com Faraó, como falou, por exemplo, com José, filho de Jacó, como falou com o próprio Jacó, através de sonhos, né? Falava através de sinais. Quando ele abriu o mar vermelho, era Deus falando. Quando ele levou Elias num redemoinho, né, em carruagens de fogo, era Deus falando. Então ele usava sinais para poder falar. E também alguns acontecimentos, né? Algumas coisas que aconteceram com o povo de Israel, também foi uma maneira que Deus estabeleceu para que pudesse falar com o seu povo, né? E hoje a gente continua precisando mais do que nunca ouvir Deus falar, né? Então como que Deus vai falar conosco hoje? Então a Bíblia está dizendo que hoje, né, versículo de número 2, nesses últimos dias, esses últimos dias são os nossos dias. Então, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Então, veja que a palavra que Deus tem para nós, ela chega até nós, é claro, através da igreja, através dos pastores, através dos profetas, né? Mas não é uma palavra, por exemplo, nova, não é uma palavra desconhecida, não. A palavra que Deus tem para falar conosco hoje, através de todos esses instrumentos que eu acabei de falar para você, Deus já falou através do seu Filho, Jesus Cristo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se levantar um pastor, por exemplo, um pastor, um sacerdote, se levantar-se um sacerdote falando alguma coisa diferente daquilo que Jesus falou, então não é Deus falando. Por quê? Porque Deus nos últimos dias fala conosco através de seu Filho. Então, os sacerdotes de hoje, eles precisam falar aquilo que Jesus falou. Nós não temos, por exemplo, a autoridade de Deus para acrescentar alguma coisa, e nem também temos a autoridade de Deus para diminuir alguma coisa. Quando nós aconselhamos, nós não aconselhamos com a nossa palavra, nós aconselhamos com as palavras de Jesus. Quando nós pregamos, nós não pregamos a nossa palavra, nós pregamos a palavra de Jesus. Então veja que tudo hoje está submisso àquilo que Jesus falou. Se alguma coisa for falada que Jesus não falou, então ela é anátema para nós. Ela não pode ser recebida, ela não pode ser dada como certa. Por quê? Porque Deus nos últimos dias fala conosco através de seu Filho. Diga isso comigo, fala assim: Deus nos últimos dias fala conosco através de seu Filho. Então veja que todas as coisas estão então restritas, quando nós falamos de Deus, estão restritas ao Evangelho. O que Jesus nos ensinou é o Evangelho. Então veja que na Bíblia toda, né, você fala, mas a Bíblia ela é muito grande para eu ler, né? Então a Bíblia toda, por exemplo, você vai ver que no Velho Testamento nós temos lá, por exemplo, os 5 primeiros livros que são conhecidos como Pentateuco,
que é o livro, são os livros básicos, por exemplo, da Bíblia, quando Deus fala com o povo, e depois nós vemos os profetas, nós vemos os sacerdotes colocando em prática o que estão escritos naqueles 5 livros, né? No Novo Testamento, mesma coisa. Nós temos, por exemplo, 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e depois nós temos Atos dos Apóstolos, que também é conhecido como o 5º evangelho, o Evangelho do Espírito Santo, formando também 5 livros, que é a base do evangelho. E depois nós temos as cartas doutrinárias para a igreja, e estas cartas doutrinárias, elas vão falar e ensinar o que está escrito nesses 5 evangelhos. Então veja que não é tão difícil você compreender a Bíblia. Então, quando Jesus ensinou, tudo que Jesus ensinou está lá nos 4 primeiros evangelhos, e depois em Atos dos Apóstolos, na manifestação do poder do Espírito Santo. Então você veja que tudo tem que estar alinhado, né? Tudo tem que, a igreja, ela pode falar, mas ela tem que falar com base naquilo que Jesus falou, né? Os sacerdotes podem falar, mas tem que falar com base naquilo que Jesus falou. O pai lá em casa pode falar, a mamãe pode falar, mas tem que ser com base naquilo que Jesus falou, porque esse é o compromisso que Deus tem. O compromisso não é com aquilo que a gente sai por aí falando, o compromisso é com aquilo que nós falamos, aquilo que Jesus falou. Amém, irmão? Então no versículo 2, ele fala exatamente isso, né? Ele coloca uma ênfase aí, né? Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, né? Então veja bem, quando ele mostra aí em Hebreus que nesses últimos dias ele nos falou pelo Filho, ele não está só se referindo sobre o fato do que Jesus falou, É importante saber o que Jesus falou, mas esse versículo também está nos mostrando a vontade de Deus de poder revelar para nós que a palavra dele está vinculada no seu Filho. Então nós temos a necessidade de conhecer a revelação da palavra de Deus e também a revelação do Filho. Porque, muito bem, Deus ele tem, por exemplo, aí a sua palavra revelada através de seu Filho. Mas quem é seu Filho? Será que o filho dele é alguém? Será que nós podemos escolher alguém para a gente poder embasar? Você sabe que hoje as pessoas vivem em função de coisas que são ditas por alguns nomes. Tem alguns nomes que influenciam povos, influenciam o mundo, né? Você sabe que tem muita gente, por exemplo, que ainda fala em profecias de Nostradamus, né? Ainda tem gente que segue aí algumas pessoas que se dizem dotadas de revelações, né? Então nós precisamos saber quem é o Filho de Deus, né? Então, por exemplo, aí Jesus nesse texto, ele está querendo revelar isso para nós, quem é o Filho e o que é que o Filho está falando para nós, para que a gente possa dizer, olha, eu conheço a palavra de Deus, eu sei o que Deus está falando para nós. Então ele começa a revelar no versículo 2, quem é o Filho. Então ele fala assim, né, nos últimos dias nos falou pelo seu Filho, e quem é o seu Filho? A quem ele constituiu herdeiro de todas as... Então não é uma pessoa normal, então não é um pastor, não é um bispo, não é um sacerdote normal, né? Então esse Filho a quem Deus está se referindo é alguém que é, no caso aí, herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, né? Então, qual autoridade espiritual que possa falar em nome de Deus, nos dias de hoje, que participou, por exemplo, da criação do universo, né?
Então, nós não vamos encontrar homens dotados dessa capacidade, nós não vamos encontrar instituições que estavam lá quando as coisas foram criadas. Então, Deus está nos revelando aqui, né, um princípio fundamental. Deus está nos revelando, olha, a minha palavra, ela está com o meu filho, e o meu filho é aquele que é o herdeiro de todas as coisas, e que participou também, né, da constituição de todo este universo. Aí lá em Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, então o profeta Isaías nos dá, por exemplo, uma grande revelação antes dela acontecer. Deus então levanta o profeta Isaías para poder mostrar para o mundo, né, o mundo, quem seria esse seu filho e como que ele nasceria e aonde que ele estaria. Então Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7 fala assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Então veja que Isaías está apontando aqui para o nascimento de Jesus, está apontando para o nascimento do Cristo, do Messias, do Salvador, do Filho de Deus, o Salvador das nossas almas, né? Então, e tudo vai apontar para Ele. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós vemos lá o Cordeiro Pascal, né? Então vai apontar para Cristo. Nós vamos lá para o deserto e nós vamos ver o maná que desceu do céu, vai apontar para Cristo, quando Ele fala: eu sou o verdadeiro pão da vida. A rocha que saía água no deserto, Ele disse, né, vinde a mim você que está cansado e sobrecarregado, né? E Ele fala, né, para aqueles que estavam sedentos, para aqueles que estavam necessitados. Ele disse para aquela mulher: ah, se tu soubesse quem te pede, você não daria, mas você pediria, e eu te daria uma água viva. Aleluia. Então tudo estava apontando para quem? Para Cristo. Então, esse Filho de Deus não é José, esse Filho de Deus não é Maomé, esse Filho de Deus não é outro nome a não ser Jesus Cristo, Todo-Poderoso de Israel. Aleluia. Então veja que a Bíblia está dizendo, né, apontando para Ele, né, é aquele que estava, mas Ele estava lá. Então diz a Bíblia que Ele estava, porque quando tudo foi feito, não fala assim, né, que Deus disse assim, olha, e eu fiz tudo, né? Então a Bíblia lá em Gênesis fala assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E quando Deus está falando assim, façamos no plural, né, Deus não está errando na maneira de falar. Deus está ali testificando a presença dEle, o Deus Pai, a presença do Deus Filho e a presença do Espírito Santo. Aleluia. Então esse é o Filho, né? Esse é o Filho, Jesus Cristo, aquele que de uma maneira sobrenatural, né, vindo a este mundo, colocou os pés nesta terra para poder cumprir esta palavra, que nos últimos dias Deus continuaria falando, mas aí Deus falaria através do seu Filho, e nós ainda continuamos ouvindo, porque as palavras de Cristo ainda estão vivas. As palavras de Cristo, mais do que nunca, continuam verdadeiras, absolutas, infalíveis, inerrantes,
poderosas, transformadoras. Aleluia por isso. Veja que ele coloca aqui o seu filho, não como uma pessoa normal, uma pessoa limitada. Ele coloca aqui, por exemplo, seu filho, como sendo aquele que também fez o universo, né? Então, não é uma pessoa normal, né? Para fazer tudo isso, né? Então não pode ser uma pessoa normal, não é uma pessoa que dá palpite, né? As palavras de Jesus não são um palpite na nossa vida, né? As palavras de Jesus não são simplesmente assim uma direção qualquer, né? Mas as palavras de Jesus, elas são palavras absolutas, são palavras de quem tem o domínio sobre todas as coisas que foram criadas, né? Então, isso quer dizer que a palavra de Jesus, ela exerce uma força, ela exerce um poder, porque é a palavra de Jesus, e se é a palavra de Jesus, é a palavra de Deus, porque o Pai está dizendo que a sua palavra seria revelada pelo Filho, e nós sabemos que o Filho é Deus, aleluia. Então veja que essa palavra, aquele que fez o universo, o que a Bíblia está querendo dizer com isso aí? Que ele tem autoridade sobre tudo. Sobre tudo. Por isso que quando ele falava com o vento obedecia. Por isso que quando ele falava com as águas obedeciam. Por isso que quando ele falava com os demônios, e ele continua o mesmo. Ele continua falando e continua tendo domínio sobre tudo. Pastor, mas onde que eu encaixo isso na minha vida? Em todas as coisas onde você perdeu o domínio. Se em todas as coisas que você perdeu o domínio, se você retirar a sua palavra e colocar a palavra dele, você vai ter o domínio de volta. Por isso que ele diz, todo domínio me foi dado no céu e todo poder foi dado a ele. Então, a nossa fé, ela precisa ir além de acreditar que Deus existe. A nossa fé precisa chegar a alcançar que a palavra desse Deus que a gente acredita que existe, está no Filho. E o Filho tem poder e autoridade sobre tudo. Aleluia. E se nós então tivermos o Filho, nós teremos autoridade sobre tudo. Aleluia. Se é Ele que fez o universo e Ele tem autoridade sobre tudo, então não é só sobre tudo. Ele também tem autoridade sobre todos. Fala, diga, Ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Ó. Então não há nada que possa, por exemplo, atrapalhar você. Porque o Deus que você serve, Ele tem autoridade sobre tudo. E Ele tem autoridade sobre todos. Aleluia. Só que às vezes a nossa interpretação é equivocada, né? Às vezes a gente quer uma coisa e a gente fala assim, pastor, mas eu estou querendo, estou precisando, estou orando, mas Deus não está fazendo. Então a gente fala assim, poxa, mas Deus não fez, Deus não entrou com providência naquilo. Deus não tirou aquela pessoa do meu caminho. Deus não libertou a minha vida daquela situação. Mas aí eu pergunto para você, será que era para libertar? Será que era para tirar? Quem será que está errado? Será que é Deus que está errado, que é Deus que está falhando, ou é a gente que está pensando de maneira errada? Será que o jeito que você está pensando que ia acontecer está certo, e Deus então não fez? Ou será que o jeito que você pensou que ia acontecer
não é desse jeito que Deus vai fazer. Na palavra de Deus tem um versículo que fala assim, ó: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a... Aleluia. Então você precisa falar aquilo que Deus fala através do Filho. O que o Filho então fala? O Filho fala que todas as coisas. Então mesmo quando dá errado para nós, o que nós temos que falar? Deu errado? Não, deu certo. Porque o Filho tem o domínio sobre tudo, e o Filho tem o domínio sobre todos, e Ele não falha, e Ele não falta, e Ele não erra, Ele é absoluto. Aleluia. É Ele que tem essa herança. A herança de Deus está sobre Ele. Ele manda em tudo. Ele manda em todos. E além de tudo e de todos, olha só, Ele é o Senhor, é aquele que manda e tem o domínio do tempo. Então diga comigo: Ele manda em tudo, Ele manda em todos e Ele manda no tempo. Ó, aleluia, glória a Deus, aleluia, e está aqui conosco hoje, aleluia. Então você veja que o tempo, você sabe que para Deus não existe, né? Para Deus não existe tempo. O tempo é uma regra estabelecida de Deus para nós, né? Nós que temos a influência do tempo, né? Nós é que vivemos em função do tempo, né? Mas para Deus não existe, né? E mesmo sendo uma coisa que interfere somente na nossa vida, veja que ainda assim Ele manda no tempo, né? Ele é o Senhor de todas as coisas. Então, onde que você aplica isso na sua vida, né? Seja o tempo que for que você estiver passando, seja a experiência que for que você estiver vivendo. Talvez você esteja pensando aí: pastor, mas esse meu tempo está muito difícil, esse meu tempo está muito complicado, esse meu tempo está trazendo para mim um grande castigo. Você precisa tirar o seu domínio sobre o tempo. Se tudo isso está acontecendo na sua vida, está afligindo a sua alma, então você precisa aplicar essa palavra. Você precisa saber quem é o Filho. O Filho de Deus é o Senhor do tempo. Aleluia. Ele transforma todo o tempo. Ele transforma o tempo da doença em saúde. Ele transforma o tempo da aflição em grande alegria, o tempo da fome em grande fartura. Ele é o Senhor de todas as coisas. Aleluia. Então nos últimos dias, diga assim: nos últimos dias, Deus fala através do seu Filho. Então, as coisas não vão obedecer a gente. As coisas não vão obedecer a nossa palavra, as pessoas não vão obedecer a gente, o tempo não vai estar refém de nós, mas tudo, todos e o tempo tem que se dobrar diante dele. Aleluia. Então, se nós não temos o controle destas coisas, o que nós fazemos? Presta atenção que eu vou te ensinar. Nós não temos o controle destas coisas, mas nós estamos no controle dele. Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Romanos capítulo 4, versículo 13, fala assim, ó, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas foi feita pela justiça da fé. Está vendo? Então, essa autoridade que está em Cristo, nós não a temos por uma lei divina, como era, por exemplo, no tempo de Abraão. Lá existia uma lei, né? Se a pessoa tinha nascido judeu, então ela tinha uma autoridade sobre as coisas. Mas nós não. A nossa autoridade não está fundamentada, embasada numa lei. A nossa autoridade, ela está embasada e fundamentada na nossa fé. Então, quando nós falamos assim, pastor, eu perdi o controle dos meus compromissos, eu perdi o controle da minha família, eu perdi o controle do meu trabalho, eu perdi o controle do tempo, eu perdi o controle das minhas obrigações, eu perdi o controle como um profissional. O que nós estamos dizendo na verdade? Nós estamos dizendo que nós estamos enfraquecidos na nossa fé. Ou então, nós estamos totalmente ignorantes na nossa fé. E no caso do mundo, é uma fé fraca, né? O mundo não tem fé, o mundo não conhece Jesus, só conhece o seu nome e só conhece a sua história, mas nós o conhecemos. Quantos o conhecem aqui? Aleluia, olha aí. Então, se nós o conhecemos, onde que está então a nossa fraqueza? A nossa fraqueza está na nossa ignorância, de achar que nós é que vamos fazer, pelo fato de que agora nós somos crentes. Não existe essa lei. Não existe essa lei de Deus de que uma vez você tendo aceitado Jesus, você vai passar a fazer, você vai passar a ser, você vai passar a acontecer. Não existe essa lei, mas existe a fé. Porque o próprio Senhor Jesus disse, em meu nome, aleluia, aleluia, em meu nome expelirão demônios, em meu nome falarão novas, em meu nome se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão. A fé. Não existe uma lei, mas existe a fé. Então, quando nós usamos o nome dele, nós estamos usando a nossa fé. E quando nós estamos usando a nossa fé, nós estamos indo de encontro com a palavra de Deus, que fala que nos últimos dias, Deus vai falar através do seu. Então aprenda a dizer, diga assim, em nome de Jesus. É assim que você vai resolver as coisas. É assim que você vai resolver as coisas. Usando a sua fé. Por isso que o apóstolo Paulo fala, não tendo nada, o que nós temos? Temos nada. Até quem pensa que tem, não tem, né? Porque quem pensa que tem, com o que tem, não consegue fazer muitas vezes aquilo que precisa, né? Então, na sabedoria de Deus, revelada no Filho em Cristo, o apóstolo Paulo fala assim, eu não tenho nada, eu uso a minha fé. E ele diz, não tendo nada, mas possuindo. Aleluia. Por que ele disse isso? Porque Jesus disse, em meu nome.
Em meu nome, faça isso. Em meu nome, mande aquilo. Em meu nome, estenda a mão. Em meu nome, alcance. Em meu nome, realize. Em meu nome, vá. Aleluia. Então use o nome dele. Diga em nome de Jesus. E aí as portas se abrem. E aí as coisas acontecem. Aí os demônios se prostram. E você vai ser bem sucedido. Aleluia. Veja que em Apocalipse, capítulo de número 11, versículo número 15. E tocou o sétimo anjo, a sétima trombeta. Essa é a sétima de verdade mesmo. Essa é a sétima trombeta lá do Apocalipse. E tocou o sétimo anjo, a sétima trombeta. E houve no céu grandes vozes. Aonde que estavam essas vozes? Que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Está vendo? Essa autoridade dele, que é sobre tudo e sobre todos, ela avança ao tempo. Porque, por exemplo, você tem uma vida que está estabelecida sobre um tempo. Você tem lá, por exemplo, um alimento que tem que respeitar um tempo. Você tem uma força que respeita um tempo. Você tem uma juventude que respeita um tempo. Você tem uma beleza que respeita um tempo. Mas Jesus é mais poderoso do que um tempo. Aleluia. Com ele o tempo não funciona, porque a palavra fala que com ele é diferente, porque o tempo não o envelhece, o tempo não o enfraquece, o tempo não o faz retroceder, mas ele vence o tempo e o reino dele é para... Esse é ele, esse é o Filho. Muitos se levantaram, mas já morreram. Muitos estão aí querendo ser, mas vão morrer. Muitos hoje têm autoridade, mas amanhã não tem. Ontem tiveram, hoje não tem mais. Mas ele é para sempre. Ele é para sempre, ele é para sempre. Aleluia. Então veja que a palavra de Deus fala isso para a gente não errar, né? Às vezes a pessoa fica aí, por exemplo, debaixo de uma autoridade aí, por exemplo, uma esperança de uma autoridade política, uma esperança de uma autoridade aí mundial, de uma autoridade financeira, de uma autoridade, por exemplo, cultural. E essa pessoa ela vai ser vencida pelo tempo e ela não vai ter resposta de vida. Por isso que Deus está falando, é necessário que a gente saiba que Deus só opera. Ah, mas aquela pessoa falou para mim. Deus só opera, diga assim, Deus só opera através do seu Filho. Ah, mas a minha família, ela serve aquele nome, a minha família é devota aquele nome, a minha família tem tradição com aquela cultura. Você pode ter o nome que você quiser, a cultura que você quiser, mas Deus só tem um nome, o seu Filho. Aleluia. Então veja que no versículo de número 3 de Hebreus fala assim, ó, ele quem? O Filho, né? Outro sinal a respeito dele, fala assim, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então a Bíblia está falando que ele é diferente, né?
tem gente que tem um brilho, né? Tem gente que às vezes resplandece, né? É diferente, né? Tem gente nesse mundo que é diferenciado, a gente tem que reconhecer, né? Mas a Bíblia fala que para que não houvesse confusão, então Deus fez o seu filho diferente. Ele não resplandece, ele tem o resplendor. Cuidado que é diferente. Ele tem o resplendor da glória de Deus. O que é isso? Por exemplo, você olha para o céu e você vê lá, por exemplo, um monte de estrela brilhando, né? E tem estrela que é diferente, né? Tem umas estrelas que brilham mais, tem umas estrelas que brilham menos, né? Tem umas estrelas que chegam na frente sempre, né? Elas estão sempre na frente, né? E outras que são sempre retardatárias, né? Mas elas refletem, né? Elas não têm, a exemplo da lua, por exemplo, né? Elas não têm luz própria, né? Elas refletem a luz que vem do sol, né? O sol tem um resplendor próprio, né? Mas a lua, as estrelas não, elas resplandecem o resplendor do sol, né? Então, veja bem, a gente tem um monte de pessoas que já passaram, pessoas que estão, que refletem, mas não são. E é isso que a palavra está dizendo, que ele, o Filho, ele não reflete a luz de ninguém. Ele tem o resplendor do Pai. Ele tem a glória de Deus. Por isso que ele é o próprio Deus. Em João 1,14 fala assim, ó: e o verbo se fez carne e habitou entre, e nós vimos o que? A glória. Como a glória do unigênito de quem? Do Pai, cheio de graça e de verdade. Às vezes as pessoas tentam diminuir isso, né? Às vezes as pessoas tentam dizer que Jesus, ele resplandece. Não, ele não resplandece, não. Ele é. Diga comigo, ele é. Aleluia. Então, veja que é próprio dele. E por que é próprio dele? Porque o Pai deu a ele. É diferente de nós, por exemplo. Nós hoje, a Bíblia fala que nós saímos das trevas e nós estamos na luz. Mas estamos na luz de quem? Nossa? Na luz de quem? Na luz dele. E por que ele tem e nós não temos? Porque o Pai deu a ele. Porque ele é o Filho, ele é o unigênito do... O que é o unigênito do Pai? É o único do gênero. Ele é o único, unigênito do Pai. Então o Pai deu da glória do Pai para o Filho. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4 e 6, fala assim, ó: nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Agora olha o 6, ó: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então você veja que não há motivo, por exemplo, de nós estarmos confundidos, não há motivo de nós estarmos
perdidos, não há motivo de nós estarmos em trevas. Pergunta para quem está do seu lado, fala, como que você está? Fala aí. Não há motivo. Por quê? Porque a glória dele, diga a glória dele, resplandece nas trevas. A glória dele, irmão. Por que a gente se perde? Por que a gente fica às vezes confundido, sem saída? Porque nós queremos usar a nossa luz própria. E nós queremos então enxergar o caminho. E nós queremos então encontrar a saída. Você precisa aplicar a palavra. E a palavra de Deus está no seu Filho. A sua luz está no Filho. A sua saída está no Filho. Então, ao invés de nós buscarmos a saída, nós temos que buscar o Filho. Ao invés de nós encontrarmos o meio, nós temos que encontrar o Filho. Ao invés de nós ficarmos perdidos, nós temos que achar o Filho. O Filho é a saída. O Filho é o caminho. O Filho é a verdade. O Filho é a vida. Aleluia. E aí, Hebreus no versículo 4 vai dizer assim, ó, e tendo se tornado tão superior aos anjos. Então, você sabe que tem gente que acredita, por exemplo, mais em anjo do que em Deus, né? Tem gente que ensina para o filho, por exemplo, quando o anjinho da guarda vai guardar você, né? Tem criança que nasce conhecendo o anjo, mas não conhece Jesus. Tem mãe que conhece anjo, mas não conhece Jesus. Tem pai que conhece anjo, mas não conhece Jesus. E aí, a pessoa às vezes, ela se depara, por exemplo, com um caminho confuso. Ela se depara, por exemplo, com algumas decepções. Ela se depara às vezes com alguns constrangimentos. Por quê? Porque ela esperava o anjo, mas ela não conhecia o Filho. Então a palavra de Deus fala que o Filho, ele é maior do que... E você sabe que os anjos de Deus são poderosos, né? São poderosos, mas Jesus é maior do que eles. Jesus é mais poderoso do que eles. Hebreus, aí mesmo no versículo 5 vai dizer assim, ó: a qual dos anjos ele disse? É o que está escrito aí quando ele fala assim, ó, pois a qual dos anjos disse jamais. Então, é a mesma coisa que dizer, para você poder entender melhor, a qual dos anjos que ele disse, tu és o meu filho, hoje te gerei? Ou então, a qual dos anjos que ele disse, eu lhe serei pai, e ele me será filho? Ele não disse isso para nenhum dos anjos. Até porque os anjos, no reino de Deus, são filhos. Os anjos são filhos criados por Deus. Diga, os anjos são filhos criados por Deus. Jesus é filho, é o unigênito do Pai. Fala unigênito do Pai. Israel é filho, são filhos.
são eleitos por Deus. Então diga: Israel são filhos por eleição de Deus. E nós somos filhos. Quem é filho de Deus aqui? Somos filhos por adoção em Cristo. Por que nós somos filhos por adoção? Porque nós não éramos. A palavra de Deus fala que nós éramos uma oliveira brava, jambuzeiro bravo, mas nós fomos enxertados na verdadeira oliveira. Então, se nós fomos enxertados, nós somos adotados. E o apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Somos filhos. E qual a diferença que tem entre anjo, Israel e nós? Nenhuma, somos filhos. Você não vê, por exemplo, às vezes numa família, a pessoa tem lá um filho adotado, às vezes ele é mais cuidado do que o filho natural. É mais paparicado do que o filho natural. Assim somos nós. Somos cuidados por Deus como filhos. Nós não temos nenhuma dificuldade nisso. Porque às vezes a criança, quando descobre que é filho de criação, fica rebelde, né? Ele quer fugir de casa, né? Ele quer sumir pelo mundo, né? Eu não tenho nenhuma dificuldade com isso. Porque mesmo sendo filho adotivo, eu conheço o amor de Deus pela minha vida. Quantos conhecem o amor de Deus aqui? Conhece? Então vamos aplaudir o nosso Pai. Aplaudir o nosso Deus. Mas eu aprendi, eu não falo com o filho, não falo com Jesus, aprendi a falar com Maria. Porque Maria é a mãe, né? Mas Deus escolheu Maria só para ser mãe. Só. Está escrito na palavra. Mas escolheu o filho para ser herdeiro. Escolheu o filho para ter autoridade e poder sobre todas as coisas. Então o filho é mais do que Maria, né? Porque ele mesmo disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu, não deu Maria, né? Deu o seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Hebreus vai falar que Jesus é mais. Falei, Jesus é mais. Então, ele vai falar aqui que Jesus, no capítulo 1, que Jesus é mais do que os anjos. No capítulo 3, ele vai falar que Jesus, ele é mais do que o sacerdócio levítico. Ele vai falar que Jesus é mais do que Moisés, é mais do que Abraão, é mais do que Melquisedeque. Jesus é mais porque é mais. Então é por isso que nós não temos outra coisa a não ser Jesus. Para nós só tem um Senhor, um Salvador, um único Deus. Para nós só tem Jesus. Porque está escrito na palavra que acima no céu, embaixo na terra, não há outro nome, aleluia, que importa pelo qual sejamos salvos, a não ser o nome dele, de Jesus, o Filho de Deus. Então, Hebreus ele vai dizer isso daí, né? Fala, puxa, você tem aí alguém que é de autoridade, usa mais, profetize mais, clame mais, ore mais, em meu nome vocês farão, está escrito na palavra.
Pastor, eu não estou fazendo. Você está usando o seu nome. Você está usando a sua vontade. Você está usando a sua inteligência. Use o nome dele. Diga, aprenda, diga em nome de Jesus. Olhe para o vento. Você tem autoridade sobre o vento? Jesus tem. Olhe para as coisas. Você tem autoridade sobre as coisas? Jesus tem. Diga, ele tem autoridade sobre tudo. A tua fé alcança tudo. 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 Pastor, mas por isso que Davi era Davi. Por isso que Davi olhou o gigante e falou assim: eu vou. Porque ele não olhou para ele olhou para o gigante e olhou para o Deus que ele servia. O Deus de Davi era maior do que o gigante, muito embora ele fosse menor. Você pode ser menor, mas o seu Deus fala, eu sou menor, mas o meu Deus é maior. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Para encerrar, presta atenção agora que eu vou encerrar a mensagem. Aí no capítulo 1, no versículo 13, então ele chega à conclusão, né, que ele é tão grande, ele é tão maior que tudo. No versículo 13 ele fala assim: ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. A quem que Deus disse isso? Algum anjo? Algum sacerdote? Algum homem? Deus não disse isso para ninguém, a não ser para o seu Filho, Jesus Cristo. Deus só disse para ele. Por isso que ele é o maior. Por isso que ele tem o nome escrito acima de todos os nomes. Então veja que a palavra está dizendo que foi Deus que deu a ele: assenta-te à minha direita. E no versículo 3, lá onde nós lemos, no finalzinho do versículo, então fala assim, que uma vez então, Deus tendo dito para ele: assenta-te à minha direita, então o versículo 3, aí do capítulo 1, termina dizendo assim, assentou-se à direita da majestade Deus mandou ele se assentar, e o que ele fez? Se assentou. Ele ocupou. Esse lugar é de quem? Está esperando o dono? Esse lugar está esperando o nome? Esse lugar está esperando alguém assumir? Fala assim, esse lugar está assumido. Fala, nesse lugar está assentado o herdeiro de tudo, o que manda em tudo, manda em todos e manda no tempo, Jesus Cristo. Aleluia. E é interessante, presta atenção, que agora estou encerrando, presta atenção. Hebreus capítulo 10. Versículo de 11 a 12, fala assim, e assim, todo sacerdote parece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios,
que nunca podem tirar pecados, mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. O que a Bíblia está dizendo aí, ó? Por isso que ele é maior do que qualquer sacerdote. A Bíblia está dizendo assim, ó, que por mais que algum sacerdote no passado, ou por mais que algum sacerdote nos dias de hoje vier fazer uma tarefa de Deus, nunca vai conseguir acabar. Então lá no tempo do tabernáculo, o sacrifício nunca parava. Por quê? Porque eles tinham que estar sempre oferecendo em função do pecado. Sempre, a pessoa acabava de pecar, pecava de novo, e tinha que estar sempre. Então os sacerdotes, eles não paravam, eles não se assentavam. E por que Jesus se assentou? Por que Jesus não continuou? Por que agora ele está? Porque a gente só senta depois de um dia de trabalho, né? Aí a gente chega em casa e fala, deixa eu sentar um pouco, né? Aí a gente senta. E por que Jesus se assentou? Porque Jesus é mais do que os sacerdotes. Os sacrifícios que os sacerdotes faziam não era o suficiente. Mas aí a Bíblia está dizendo que o sacrifício único dele foi o suficiente. Porque ele, como disse João, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia, aleluia. Então é por isso que ele se assentou, porque o que ele fez era diferente do que os sacerdotes faziam. Os sacerdotes era imperfeito o sacrifício, mas o sacrifício dele era perfeito e continua sendo perfeito. Amém? Pode ficar de pé. Você vai ler mais um versículo comigo. Então veja que Jesus, ele concluiu essa obra, né? Ele alcançou a plenitude daquilo que Deus, né? Ele alcançou e realizou o grande plano de Deus, né? E você sabe que Deus tem um plano na sua vida, né? E que você está trabalhando nele, né? Muitos estão cansados, muitos estão já querendo até deixar os planos de lado, porque você gostaria de se assentar um pouco, né? Gostaria de descansar um pouco, né? Fala, puxa, pastor, eu gostaria de descansar um pouco, pastor, não tem sido fácil não. Então, não é hora de se assentar, não é hora de você poder descansar. A nossa hora agora ainda é de trabalhar. Nós estamos atendendo um chamado. Quantos foram chamados aqui? Aleluia. Então nós estamos atendendo um chamado. E qual é esse chamado? É o chamado para que a gente possa cumprir na nossa vida o propósito de Deus. Fala assim, atendendo um chamado para cumprir um propósito. Sempre que você estiver cansado, diga isso. Sempre que estiver difícil, diga isso. Diga, não é hora de acabar, não é hora de terminar. Diga, eu ainda estou atendendo um chamado para poder cumprir um propósito. Então, veja que o Senhor Jesus tinha o seu chamado, cumpriu o propósito e se assentou, né? E concluiu e terminou. Pastor, e nós? Quando que nós vamos sentar? Quando que eu vou sentar? Então a palavra de Deus fala assim, ó, em Apocalipse capítulo 3, versículo 21.
Pode olhar aqui na tela, não precisa nem pegar a sua Bíblia. Está escrito assim, ó: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Levanta sua mão direita e diga assim: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Fala para quem está do lado, fala: você precisa vencer. Fala: você precisa vencer. É para o vencedor. É para o vencedor. Aleluia. É para o vencedor. Recebe um renovo nesta noite. Recebe a força do Espírito Santo nessa noite. Não é para você parar. Não é para você cansar. É atendendo o chamado para cumprir propósito. Levanta as suas duas mãos e diga: Deus tem propósito. Aleluia. Adora Ele. Adora Ele. Adora Ele. Adora Ele. Adora Ele. Adora Ele. Levanta suas mãos assim e adora Ele. Aleluia. Ouça o seu chamado. Ouça o seu chamado. Aleluia. Ouça. Há um chamado. Há um chamado. Há um chamado. Tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para alcançar. Tem muita coisa para acontecer. Aleluia. Aleluia. Receba um renovo de Deus. Receba força no Espírito Santo. Aleluia. E o poder do Altíssimo descerá sobre a tua vida. Receba. Receba. Continua, continua, continua adorando. Continua adorando. Adora Ele, adora. Adora, adora, adora. Deixa Ele alcançar a sua vida. Deixa Ele derramar sobre você nesta noite toda a graça do céu. Aleluia. E Ele vai falar contigo através do seu filho. E Ele vai fazer a obra na sua vida através do seu filho. E todas as coisas vão ser diferentes através do seu filho. E o seu filho está aqui nesta noite. E Jesus está aqui nesta noite. Aleluia. 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 Comece a orar. Aí é onde você está. Comece a orar. Comece a pedir perdão. Fala: meu Deus, eu quero te pedir perdão pela minha fraqueza. Eu quero te pedir perdão, Deus, pela minha vontade de sumir. Eu quero te pedir perdão pela minha vontade de desaparecer. Eu quero te pedir perdão pela minha fraqueza de fé. Mas eu quero te dizer que eu quero cumprir esse propósito na minha vida, Deus. Eu quero cumprir esse propósito. Aleluia. Aleluia. Volta a ouvir o chamado. Volta a ouvir. Volta a ouvir o chamado. Oh, glória a Deus. Foi por isso que você veio à igreja, por causa desse chamado. Aleluia. Para que o propósito de Deus pudesse se cumprir em você. Quantos nesta noite precisam se fortalecer no altar? Saia do seu lugar e venha. Saia do seu lugar e venha. Porque você não vai se assentar enquanto você não for vencedor. Enquanto você não vencer. Venha, 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 venha. Venha. Se você voltar, se você recuar, a minha alma não tem prazer em você. Mas se você vencer, você vai sentar comigo no trono do meu Pai. Aleluia. Oh, enquanto você vem, vamos adorando. Você vai adorando, vai glorificando. Oh, glória. Aleluia. Põe a mão agora no seu coração
e diga assim: Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir perdão, porque eu fiquei na dúvida, eu fiquei com medo, eu deixei me levar, enfraquecer, achei que alguma coisa ia me ajudar, que alguém ia fazer, mas a tua palavra me levou nesta noite a olhar somente para o teu filho. O Senhor continua fazendo, o Senhor continua sendo o mesmo, mas tudo aquilo que o Senhor faz é através do seu filho. Portanto, eu confesso nesta noite o seu filho como meu único, suficiente Senhor, libertador, Salvador. Em nome de Jesus Cristo, eu coloco a minha vida diante do teu altar, e eu repreendo todo espírito do medo, todo espírito de fraqueza. Eu repreendo agora todo espírito de abatimento, e eu declaro a palavra do Senhor sobre a minha vida, e em nome de Jesus eu não vou parar, em nome de Jesus eu vou vencer. E quando eu vencer, está escrito na tua palavra que tem um lugar preparado junto contigo, para que eu possa me assentar contigo e reinar contigo. Eu tomo posse desta palavra sobre a minha vida, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Pode aplaudir o Senhor e glorificar. Esse Deus é grandão. Diga: Jesus é o meu Deus grandão. Amém? Graças a Deus. Fala para o irmão que está do lado, fala: eu tenho Jesus, irmão. Eu tenho Jesus. Aleluia. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, em nome de Jesus nós queremos te agradecer essa comunhão. Olha que momento lindo, Deus, nós estarmos reunidos todos aqui diante do teu altar, Pai. E eu te peço, ó Deus, para que sobre a vida de cada um, o Senhor possa derramar toda a bênção do céu, Pai. Fazendo dessa semana, Deus, uma semana extraordinária, Pai. Que os irmãos possam fazer uso desse nome, Pai, repreendendo todas as adversidades, e que diante do nome de Jesus, eles possam ver, Pai, as portas se abrirem, os caminhos serem feitos, e quando nós nos reunirmos aqui na sexta-feira e no domingo que vem, que eles possam voltar como voltaram os 70, maravilhados. Aleluia. Para isto, meu Deus, eu te peço agora, derrama sobre eles a graça do teu Filho Jesus Cristo, o amor do teu coração e a presença preciosa do teu Espírito Santo, agora e para todo sempre. Aquele que crê e recebe, diga comigo. Amém. Vamos aplaudir bem alto, Senhor.